Voltando aqui, gente. Então, o George Knight, ele traz que o melhor exemplo de esterilização religiosa no mundo moderno se aplicou na igreja do liberalismo protestante. O movimento, na verdade, né? Do liberalismo protestante na década de 1920. Que consistia isso? Que eles negaram as principais vertentes, né, do cristianismo, como sacrifício expiatório, os milagres, ressurreição de Cristo, segundo advento, criacionismo e a inspiração divina da Bíblia. E eles chegaram ao ponto de crer que Jesus era apenas um homem importante que servia de inspiração para as pessoas. Então, o que aconteceu com o liberalismo protestante? Foi a sua autoesterilização. O cristianismo, vou ler um trecho aqui, o cristianismo deslocou-se consideravelmente do campo da religião para a ética. Diante das façanhas do intelecto humano, o liberalismo protestante eficazmente perdeu a mensagem cristã distintiva que possuía, ou colocando de forma mais direta, ele se auto-esterilizou. O resultado final foi a redução de milhões de membros das principais denominações protestantes norte-americanas. Então, o que aconteceu? Uma redução drástica. Ele vem citando aqui que a igreja presbiteriana passou de 4,2 milhões para 2,8 milhões. Isso nos anos 90, né? Os dados. Durante o período, o metodismo caiu de 11 milhões para 8,7 milhões, os episcopais de 3,6 milhões para 2,4 milhões e os discípulos de Cristo de 2 para 1 milhão. Declínio de muita gente saindo da igreja. Por quê? Perda de identidade, perda de raízes, perda de base bíblica para crenças fundamentais. Então, ele vem trazendo que teve pessoas, né, que estavam assim não mais satisfeitas, né, com o tipo de religião que elas estavam vivendo. Sendo de forma clara, agora eu comentando, né, que você viver num mundo, né, que não tem regras, e você está numa igreja que também não tem regras, é a mesma coisa, não tem diferença. Então por que eu vou estar numa igreja então que me permite fazer tudo, viver da maneira como bem entender, se não vai ter consequências, né? Na verdade, consequências sempre existem, estando na igreja ou não. Não vai ter colocar disciplina, não vai ter uma distinção, né, do que é certo e do que é errado. E ainda continuando meu comentário, né, acredito que até mesmo o relativismo, né, que inundou o século XX, ele tem reflexos na religião que a gente tem hoje, na postura religiosa que a gente tem hoje. Continuando aqui, teve um professor chamado Stanley Hurks que fez uma afirmação bombástica, né? Que é a seguinte: Deus está matando as principais denominações protestantes da América e nós merecemos. Ou seja, eles estavam colhendo o fruto do que foi semeado lá atrás, do liberalismo protestante. Então as pessoas, elas acabam vendo que a religião liberal, ela acaba levando a uma fé vazia, entendeu? Sem necessidade, e no final das contas ela vai se tornar sem necessidade, sem relevância nenhuma. Então esse desastre no protestantismo causou a publicação de vários livros, como A Igreja Vazia e o Suicídio do Cristianismo Liberal. Isso, ele vem trazendo, né, esse panorama, né, do meio evangélico e trazendo também a questão para a igreja adventista hoje, né? Ele vai fazendo esse pano de fundo, né, para nós chegarmos ao adventismo, fazendo a nossa exercício de autocrítica. Ele veio falando aqui que o adventismo ele foi um movimento contracultural. Eu vou citar aqui uma frase dele. Como cristãos não devemos defender apenas a verdade, mas também aquilo que é importante para o tempo que vivemos. É justamente nesse ponto que o adventismo pode contribuir. O adventismo fortaleceu-se a proclamar que possuía uma mensagem profética para o nosso tempo. Exatamente essa mensagem remodelada para o século XXI que fortalecerá o adventismo no presente e no futuro. Ou seja, agora, o que nós devemos saber? Quais são a mensagem adventista? 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14. 3 mensagens angélicas.
Porém, ele vem trazendo daí um exercício do que leva à esterilização do Adventismo, de 3 maneiras iniciais, né? Nesse primeiro capítulo. A primeira, vou resumir aqui para não ficar muito longo o vídeo, é a maneira, né? Como é interpretado as profecias bíblicas, né? Primeiro, ele fala que, primeiro de tudo, o Adventismo moderno que nós temos, quer queira ou quer não, está firmemente enraizado às suas visões apocalípticas de Daniel e Apocalipse. Porém, ele vem trazendo de maneira mais profunda, uma análise mais ampla, a maneira como é apresentada as profecias. Eu mesmo sou uma pessoa que ama profecia. Eu gosto demais de estudar profecia. Daniel, Apocalipse são os livros assim disparados da Bíblia que eu tenho mais paixão e afinco para estudar. Porém, ele vem dizendo aqui que ele tem até uma expressão que ele fala, né? O discurso, né? O discurso da besta. Vamos só achar aqui o conceito que ele fala, né? A pregação apocalíptica da besta, né? Ele falou aqui: recordo-me que ao entrar para a igreja sabia muito a respeito das bestas e pouco a respeito do Senhor que controla todos os eventos proféticos. Ou seja, existe uma tendência muitas vezes, e até bem intencionada, essa é a questão que eu quero levar nós refletirmos, que é bem intencionada essa questão de apresentar lá, tá lá a besta do Apocalipse, tal, que a igreja apostólica romana se apostatou e tal, e aí a besta do Apocalipse, e a gente fica ali muitas vezes preso, né, nesse conceito do Apocalipse e tal, e a gente não só não aprofunda muitas vezes, como nós levamos friamente a mensagem apocalíptica, ou seja, a mensagem apocalíptica crua, vamos dizer assim. E aí nós esquecemos o que? O principal, que é centralizar a mensagem em Cristo. Centralizar que Cristo é o centro, né, do livro do Apocalipse, né? Ele vem trazendo aqui, na próxima página eu vou abordar, mas acima de tudo que o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo para a sua igreja no tempo do fim, especificamente, entendeu? Então, a igreja adventista, institucionalmente, ela deve ser diferenciada e separada das demais. Porém, o cristão, o adventista, não deve se separar com o intuito de querer se achar melhor do que os outros, ou até mesmo de maneira como aquela religião budista que tem os monges, né, que vão lá para o isolamento, procurar discernimento espiritual e ficam separados, né, literalmente isolados da humanidade. Não é isso que os adventistas devem fazer, pelo que eu aprendi nesse livro. Nesse capítulo específico, os adventistas devem o quê? Devem saber que Cristo é o centro da profecia. E o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Está lá no primeiro capítulo, primeiro verso, a revelação de Jesus Cristo. Então, deve ser uma mensagem cristocêntrica. E ele vem trazendo aqui os exemplos que realmente o Apocalipse é um livro cristocêntrico. Primeiro, ele é o alfa e o ômega, aquele que venceu a morte, ele tem as chaves do inferno. Nos capítulos 1 a 3, ele é o Senhor da igreja, caminha entre os candeeiros. Nos capítulos 4 e 5, ele é o cordeiro achado digno por ter derramado seu sangue para resgatar os seres humanos. Ele é o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse 6, ele é o cordeiro que abre os 7 selos. No capítulo 12, ele é o bebê que se tornou o cordeiro que venceu o dragão por meio de seu sangue. No capítulo 14, retrata como aquele que vem nas nuvens para ceifar a colheita. No capítulo 19, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, montado em cavalo branco para trazer salvação aos seus seguidores. Ou seja, citando aqui diretamente o livro, não é o evangelho versus a visão apocalíptica, mas sim o evangelho e a visão apocalíptica. A visão apocalíptica, corretamente compreendida, é o evangelho, em suma. Ou seja, a visão puramente dura de Apocalipse, vamos colocar assim, por dizer, a visão puramente que vai, por exemplo, vou citar de maneira direta, um exemplo claro. Porque vai cair fogo do céu, vai consumir os ímpios. Porque
Os flagelos de Deus vai atingir os ímpios. Ah, porque as 7 pragas vai cair. Porque Deus vai esmagar, tipo, com sua mão aos que não estão do lado do ímpio. Isso é uma mensagem dura? É dura. E até está nas 3 mensagens angélicas. Porém, ela deve ser equilibrada. Deve ser uma mensagem que traga esperança acima de tudo e não medo. Não uma mensagem que soe, não uma mensagem que soe alarmismo, se assim você entende. Deve ser uma mensagem centralizada que Cristo foi morto, sim. Cristo foi pregado na cruz, sim. Cristo foi injustiçado, assim como os filhos de Deus em toda a escola. É importante a gente saber fazer as distinções, eu acredito, acima de tudo. Saber separar os momentos, apresentando o Apocalipse, Daniel, sendo como livros de esperança, revelações. E aí nós adentramos como sendo um livro que mostra que Cristo ele veio para resgatar os seus filhos desse mundo de pecado. E o erro é que muitos irmãos evangélicos, de uma forma geral, eles acreditam que assim, Cristo vai restaurar a humanidade aqui na terra mesmo, que vai continuar governando aqui na terra mesmo, que veio para nós conseguirmos obter paz aqui na terra mesmo. Não tem a visão do céu, não tem a visão da eternidade. E isso acaba levando o quê? Acaba levando a você se acomodar aqui com a terra, entendeu? E muitas vezes nós somos também tentados a ter esse pensamento que, não, porque eu devo então omitir então que Deus vai vir fazer justiça. Não. Nós temos que saber o que a hora certa de falar cada coisa, entendeu? Nós não devemos assustar as pessoas com o livro de Apocalipse, porém nós não devemos deixar de adverti-las. É você, aquilo que Cristo falou, de maneira bem clara no Evangelho. Você ser prudente, igual a serpente, e manso, igual às pombas. Você tem que saber dosar o seu cristianismo. Você não pode ser pendido nem pelo lado do radicalismo, nem pelo lado do liberalismo. Você não pode nem se pender para o lado da salvação pelas obras, nem para o lado da graça barata, que invalida o sacrifício de Cristo. Continuando aqui, essa é a primeira. São 3 questões que levam à esterilização do adventismo. Essa é a primeira. A segunda é a questão da distinção entre o leão e o cordeiro. A distinção entre o leão e o cordeiro é o quê? É justamente o que eu estava comentando anteriormente. Você querer também para outro extremo de dizer que que Jesus é apenas amor, que ele ama todos os seus filhos, que ele vai salvar todo mundo, que não vai vir fazer justiça na terra, que não vai vir retribuir cada um segundo as suas obras. Aqui ele traz a expressão que encontramos a violência do símbolo do cordeiro e do leão unida numa frase improvável. A ira do cordeiro. Aí ele faz uma pergunta, né, retórica. Quem já ouviu falar de um cordeiro irado, né? Parece ser contraditório, né? Um cordeiro, né, que é um símbolo de mansidão e de paz, né? Mas também de sacrifício irado, né? Ou seja, nós devemos saber que Deus vai vir executar juízo, vai vir derramar o seu cálice da sua ira. Especificamente no tempo que nós estamos vivendo, nós acreditamos que está próximo, não sabemos quando, mas sabemos que está próximo. Deus vai vir executar juízo sobre a igreja apostatada, sobre Babilônia, e todo o sistema político, econômico, religioso que existe hoje, corrompido. Deus vai vir executar juízo. E o juízo de Deus não é, tipo assim, um juízo... você vai ficar preso. Não, Deus vai executar sem mistura de misericórdia. É muito pesado isso. É muito pesado mesmo. A ira de Deus não é como a ira no ser humano. É a ira porque transpassou o Filho de Deus lá na cruz do Calvário. É a ira porque matou injustamente homens e mulheres em toda a era do cristianismo que deram sua vida, né? Se você vai lá para o Apocalipse, você vê lá o 5º selo,
Os mártires estão clamando, né, debaixo do altar de Deus: até quando não vingas o nosso sangue? Até quando não vingarás nosso sangue que foi derramado? E desde Caim, você vê lá em Gênesis capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, capítulo 4, melhor dizendo, que o sangue de Abel já clamava a Deus. O primeiro ser humano que foi morto, né, por causa de convicção religiosa. E literalmente também foi o primeiro a ser morto, mas o primeiro mártir, para mim, eu considero como Abel. E você vê que o sangue, lá bem clara a expressão, sangue clamou até mim. Ou seja, vocês acreditam que Deus não vai fazer justiça? Deus vai vir para executar juízo sim, e vai ser um juízo pesado. Porém, isso não deve despertar em nós um medo, mas sim um senso de responsabilidade, de saber que nós estamos no limiar, né, da execução dos juízos de Deus. Esse é o segundo aspecto, né, que ele elenca como a neutralização do adventismo. Primeiro, só recapitulando. Primeiro, a mensagem apocalíptica da besta, né, que é tipo assim, você pregar o apocalipse cru, nu e cru, né, sem ser cristocêntrico. Segundo, o esquecimento de que Cristo é cordeiro, mas ele também é leão, que ele trouxe misericórdia e veio para salvar a humanidade, mas também vai vir para executar juízo. Esse é o segundo motivo da esterilização. E o terceiro motivo que ele faz aqui como um motivo para a esterilização do adventismo é um dos mais que eu vejo mais graves, né, mais sérios, que é a compreensão estéril do pecado, que obteremos a esterilização da importância da pregação e da religião. O que seria essa compreensão estéril do pecado? Essa compreensão estéril do pecado significa que hoje, infelizmente, o conceito de pecado está banalizado, né? Você tem lá claramente, né, a Bíblia dizendo que os 10 mandamentos são para apontar o pecado, ou seja, se descumprir um dos mandamentos, você está pecando. Porém, nós temos também a amplitude do conceito de pecado. A própria Bíblia diz o quê? Que se até mesmo você sabe o que é o bem e não faz, nisso mesmo você está pecando. Ou seja, é ampliado o conceito de pecado. Porém, muitas pessoas elas vão para o quê? Para a questão, não, mas a graça de Cristo ela cobre qualquer transgressão. Então eu posso viver em qualquer ambiente, eu posso escutar qualquer música, ver qualquer filme, eu posso me vestir da maneira que eu quiser, que não tem problema, porque graça cobre qualquer transgressão, e aí viver uma vida descompromissada com a verdade, descompromissada com Cristo acima de tudo. Ou seja, nós esquecemos o quê? Que, como diz aqui a Bíblia, Paulo falou que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Essa generalização, esse conceito de que não é possível também vencer o pecado, esse é um grande erro que também acontece no nosso meio, que nós vamos ser eternos escravos do pecado, até mesmo quando Cristo voltar, nós ainda vamos estar cometendo pecados. São conceitos e ideias perigosíssimas. Nós devemos saber que é possível sim, pelo sangue de Cristo, por amor do seu nome, vencer o pecado. Nós temos que saber que o pecado existe em 3 fases. Primeiro, é o pecado, ele te acorrentar. Cristo, então, primeiro, ele nos liberta. Primeiramente, antes do poder do pecado, ele nos liberta da condenação do pecado, porque nós somos pecadores. Paulo falou aqui bem claro, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Ou seja, se Cristo não tivesse vindo morrer na cruz, no Calvário, até mesmo os santos que foram transladados teriam que descer. Enoque, Moisés, Elias, porque eles foram para lá como primícias do plano da salvação de Cristo. E isso tem que ficar na nossa mente, que nós obtemos a salvação unicamente em Cristo, que Ele veio nos salvar da nossa condenação do pecado, que nós somos pecadores por herança. Nós somos filhos de Adão e Eva. A herança na Bíblia tem um papel muito forte, muito significativo. Então, a nossa herança é o quê? A condenação, por natureza, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto é que
Cristo, ele nos liberta do poder do pecado. O pecado ele nos aprisiona, nos escraviza, certo? Em Cristo nós obtemos primeiro a salvação, a livramento da condenação do pecado, e segundo, do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre mim, sobre você, no momento que nós entregamos e nos dispomos a nossa vida a Cristo. Ok? E o terceiro ponto, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer o quê? Na glorificação, que é a libertação da presença do pecado. Nós estamos rodeados no mundo pecaminoso, mesmo que nós vivemos uma vida de santidade, que é o caminho que nós devemos trilhar, nós estamos ainda assim envoltos pelo efeito do pecado ao nosso redor. Morte, tristeza, desolação, miséria, fome, tudo isso é a presença do pecado, que vai ser o quê? Vai ser restaurado na segunda vinda de Cristo. Vai ser liberto da presença do pecado. Ou seja, as três etapas do pecado estão diretamente ligadas ao conceito de justificação pela fé, ao conceito de salvação e ao conceito de glorificação. Ou seja, através da justificação pela fé, nós obtemos o livramento da condenação. Segundo, através da santificação, nós obtemos a libertação do poder do pecado na nossa vida. E terceiro, pela esperança na glorificação, nós vamos ser libertos não só do mundo de pecado, como nós citamos anteriormente, mas vamos ser libertos de nós mesmos, do nosso eu pecaminoso, do nosso corpo corruptível, assim como Paulo fala lá em Romanos, que nós, por natureza, nós não queremos fazer o bem. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, esse, por natureza, nós acabamos fazendo. Nossa natureza pecaminosa só vai ser liberta na glorificação, que é na vida de Cristo. E esse é o chamado que George Knight faz para o despertamento do Apocalipse, que vou citar aqui para vocês. Desperdiçamos tempo demais tentando tornar Deus um cavaleiro do século XXI ao apresentá-lo como o grande intelectual adventista, ou um bom bondoso médico do hospital adventista. Desperdiçamos tempo demais imaginando Deus como um idoso vovô sem dentes, ou como um personagem fictício da literatura infantil que distribui doces a todos aqueles que forem bons. Aí ele vem trazendo o quê? Que nós estamos aqui muito tempo falando que Deus é bonzinho, entendeu? Que Deus assim é retratado muitas vezes, né, erroneamente como um Papai Noel que dá tudo o que você quer, ou como o gênio da lâmpada, que você simplesmente tem que pedir coisas para ele, né, para ele realizar o seu ego, satisfazer seu ego, satisfazer seus desejos. E nós esquecemos do lado da justiça de Deus, do caráter de Deus que ele vai vir reivindicar aqui na Terra.